Bom dia, bom dia, bom dia! Hoje é segunda-feira, dia 5/6/2023. Amanhã é dia de live. Hoje é o dia depois de domingão. Eita, nós! É a primeira segunda-feira do mês. Eita, nós! E junho entrou, chegou chegando. E nós estamos aqui para bater papo com vocês. Vamos lá. Meus queridos, deixa eu falar umas coisas para vocês. Ontem eu vou sair daqui, sair do vídeo, né, depois que eu publicar. Eu vou fazer uma pauta sobre horários, né? Para fazer uma live no canal principal sobre horários. Porque eu tô vendo muitas dúvidas das pessoas em relação a essas questões dos horários, tal. Porque abre portal, como é que funciona, para quem que ora, para quem que não faz, e como é que faz, e como é que deixa de ser. Gente, eu vou explicar isso aí, claro, numa aula, né? Eu só vou deixar uma explicaçãozinha simples e razoável para as pessoas que procuram nomes para fazer oração. Se fosse importante dar um nome, Deus daria o seu nome para que as pessoas pudessem orar rezando para Deus pelo nome. Deus ensinou não dando nome para ninguém, porque Deus não é nome Deus. Deus não é nome, é um significado, aquele que cria, certo? Que tudo criou o céu, a terra, os seres humanos, então é Deus, certo? É nisso aí que é um significado o nome, e não o nome de fato. Quando Deus pegou e falou que não ia dar nome, que ele é um Deus invisível, é justamente para ninguém fazer imagem, por isso que ele se fez como invisível. Ninguém usar o nome dele justamente para que ninguém fique usando o nome de santo nenhum, de pessoas nenhum. Por quê? Vamos lá, eu vou explicar uma coisinha bem rapidinha para vocês. Vamos supor que você vai fazer uma oração para Jesus. Oh, Jesus, eu vou pedir para você sua ajuda. Jesus. Posso falar uma coisa para você? Eu já tive até tio com o nome de Jesus. Claro que viveu muito pouquinho tempo. Minha avó teve que dar o nome para recém-nascido e coisa, mas não viveu. Mas eu já vi pessoas que chamam Jesus. E não é porque a pessoa nasceu e o pai e a mãe deu o nome de Jesus para a pessoa, que a pessoa é como Jesus. Não, ela não chega nem perto de Jesus. Então você pode ter Maria, você pode ter José, você pode ter Pedro, você pode ter um monte de nome de santos, você pode ter um monte de nomes, que a pessoa é bandida, que a pessoa é um monstro. Aí essa pessoa monstro, ela pega e desencarna. Aí você vai lá e fala assim: Jesus, eu quero tanto a sua ajuda, você me ajuda, Jesus. Aí o espírito fala assim: ele pediu ajuda pra mim, eu chamo Jesus. Pô, eu sou aqui o bandidão, mano. Eu matei já uns 50 pessoas, tá? Isso aqui, eu sou Jesus, o bandidão. E aí esse espírito oportunista, ele pega e vai na frente. Então, gente, é um detalhezinho tão besta, tão pequenininho, mas pro mundo espiritual, vocês não têm noção do problema que gera quando vocês pegam e ficam falando só o nome. Então, vocês querem orar para Jesus? Ó Jesus, o Cristo, aquele que morreu para pagar os pecados. Você dá referência. Porque aí, tem algum espírito que morreu para pagar os pecados de alguém? Não. Então, Jesus, demônio, não é você não. É o Jesus mesmo. É nessa situação que vocês têm que aprender como é que faz. Ai, Maria, mãe de Deus. Não, Deus não tem mãe. Maria, mãe de Jesus Cristo, aquele que morreu no Calvário. Agora eu sei que Maria que é. Porque pode também ter uma Maria que também foi mãe de um Jesus. Eu sou Maria. Eu falei, eu quero colocar o nome do meu filho de Jesus. Meu filho virou bandido, entra lá, eu sou sei lá o que. E aí? Tomem cuidado com isso. São pequenos detalhes, mas os demônios usam esses pequenos detalhes contra você. Ok? Vamos lá, outra coisinha. Supondo que isso é normal, não é um caso só, mas como aconteceu essa semana, vou usar de exemplo, ok?
É comum as pessoas virem bombardear eu, me atacar, me xingar, falar que eu sou charlatão, que eu sou não sei do que, não sei o que lá. Meu filho, essa competência, isso aí compete a Deus me julgar, não seres humanos. Você pode ficar tranquilex, que é Deus que vai me julgar. Vocês não têm noção de como é que a coisa é do outro lado. E ai daquele que fazer xixi fora do pinico, porque, moço, a coisa não é brincadeira não. Agora a questão é o seguinte. Aí o que acontece? A pessoa faz uma cena, faz uma coisa, né? Então, joga pedra, a pedra já foi lançada. É igual o caso da prostituta. Vamos lá. Eu peguei a pedra e joguei a pedra na Maria. Maria, a prostituta, Maria não, a prostituta faleceu. Porque tanta pedrada que deram na coitada. Faleceu. E aí? Não, mas agora eu tô arrependido. Mas você matou a Maria, tem a consequência. O que aconteceu com a Maria? Aconteceu com a prostituta. E aí? Ela não vai mais poder fazer o trabalho dela. Você atrasou 5 anos do trabalho. Você atrasou 3 anos do trabalho. Não, mas eu tô pedindo perdão. Meu filho, o seu perdão é com Deus, não é comigo, com outras coisas. Então, quando nós vamos atacar o próximo, tenha muita certeza do que você está fazendo. Porque as consequências não é assim, é só ele pedir perdão que já está perdoado. Não, você vai ter que acertar com Deus para resolver isso aí. Dica que eu dou. O que você usou para afetar o próximo? Eu sujei o nome da pessoa nessa proporção. Então você vai inverter isso, você vai exaltar e enaltar 7 vezes. A regra do 7. Todas as pragas são 7 vezes 7. 70 vezes 7. Então é 7. O símbolo 7. Certo? De pragas, de coisas. Então Deus vai arrebentar a vida da pessoa 7 vezes 70. 70 vezes 7. Aí a pessoa tem que inverter isso para fazer com que dê o ganho do que aconteceu lá no passado e de tudo que aconteceu. Porque a partir do momento que você pega, vamos lá, eu quero detonar o professor, vão arrancar o canal dele, arrebentar tudo. Tudo bem. Você não me prejudicou, você prejudicou um monte de pessoas que eu estou atendendo. Você prejudicou um monte de pessoas que estavam aprendendo. Você prejudicou um monte de coisas. Na contabilidade, ele não vai falar assim, mas eu taquei só o Ricardo. Filho, o problema é teu. Que você acha que foi só ele. Foi um monte, tá aqui, um monte. Então, dica que eu dou. A pessoa pode ser a mais demônia nos seus olhos. Pode estar fazendo a coisa mais errada nos seus olhos. Não joga pedra. Aprenda com Jesus. Não joga pedra. Porque, moço, depois para você resolver essa pendenga, eu vou falar para você. Eu tô para falar quase no extremo que a pessoa vai ter que reencarnar só para resolver o problema. Porque ela não vai dar conta de resolver durante a vida. E se for para resolver durante a vida vai afundar de tal maneira, que a pessoa vai entrar num desespero tão grande, que ela vai falar assim, não aguento mais, não sei o que, mas tem que resolver, moço. Até vir o arrependimento e fazer o bem pro próximo. Você vai ter que pegar 7 pessoas e fazer o bem para 7 pessoas. Mas não é para um dia, não, é para sempre. Eu vou ajudar para sempre as pessoas. Eu vou fazer serviço. Não sei. É um perigo danado. Isso que as religiões tinham que ensinar para as pessoas. Dos perigos dos erros. Porque um errinho desse tamanho, que a gente acha que é desse tamanho, vira um negócio desse tamanho, reencarnação atrás de reencarnação. Moço do céu, reencarnar é ruim demais. Vamos crescer, sair, liberar e vamos para outro lugar onde só tem amor pra gente desenvolver dentro do amor, porque olha, moço, desenvolver dentro do inferno é duro. Não é brincadeira. Pela misericórdia. Então, dica que eu dou, né? Não é nem do canal de dica, mas como vem algumas coisinhas, e eu sou professor de espiritualidade, então eu venho para afinar algumas coisinhas e tirar aqueles detalhezinhos que podem ficar por aí. Mas, professor, não tem jeito mesmo? Mas e se a pessoa me perdoar? Tudo bem, mas
E aí, o que você fez? Desencadeou coisas para outras pessoas? Cara, não é assim, ai, perdoou tudo. Não é assim. Até é quando Deus perdoa, mas tem que ser do fundo do coração. A pessoa tem que, cara, ajoelhar, pedir perdão do fundo do coração. E Deus tem que aceitar. Se ela chegar e arrepiar o corpo inteiro, Deus aceitou. Se não, mas tem que ser do fundo do coração. Tem que ser da alma mesmo. Tem que ser o espírito arrependido. O espírito arrependido, Deus vai e perdoa. Mas e aqueles que se lascou? O que acontece com aqueles que se lascou? Aí é Deus com as pessoas. Então Deus resolveu o problema da pessoa que fez a coisa errada e Deus vai ajudar outras pessoas que foi lesada. Então Deus vai e faz, ó, deixa que eu assumir a responsabilidade, eu vou resolver. E aqui, e vai. Então, mas dá. O duro é a pessoa ter o arrependimento de fato. Arrependimento de falar é uma coisa, o espiritual não tá nem com o que aí. E não adianta arrepender para mim, não é para mim, é para Deus. Mesmo sendo sua mãe, seu pai, não é para mim, não é para eles, é sempre para Deus. Todo arrependimento é sempre com Deus. Essa é a dica que eu dou. Vamos lá. Vamos ver o que aconteceu. O dólar caiu na sexta-feira para R$ 4,95. O câmbio Chaco, que eu fico de olho lá do Paraguai, regulou e voltou no 5,20, graças a Deus. Voltou naquelas coisas que era da semana retrasada. Então tá dentro de uma programação, R$ 4,95. Aleluia, porque estava tendo uma pressão de subida. Voltou a recuar. Bendito seja. A Bolsa de Valores explodiu na sexta-feira. Subiu 1,8 depois daquela questão dos Estados Unidos, do teto. Fechou em 112.558, um valor maravilhoso. Eu só não sei se vai conseguir manter. Porque a semana passada, com as aprovações dos tetos dos Estados Unidos, estava tudo numa euforia gigantesca. Para essa semana, eu estou desconfiado. Mesmo porque tem caroço no angu. Tem muita situação acontecendo lá no planeta que vai afetar todas as empresas do planeta. O que, professor? Ó, só para você ter ideia, o DAX hoje está no 0 a 0. 16.069, 068. Vamos lá. Eles estão no 0 a 0. Por quê? O que está acontecendo fora do Brasil? Vamos ver? Olha só, mas e hoje, professor, você acha que a Bolsa cai? Como ela deu uma estilingada semana passada, eu acho que ela vai dar uma reguladinha, sabe? Eu não diria que ela vai cair um monte, na mesma proporção que ela subiu. Mas que ela não vai se manter, ou que ela vai ficar numa alegria, e subindo, enquanto não aprovar o arcabouço. Enquanto não resolver a questão do arcabouço aqui no Brasil, ela não vai decolar. Ela só está ensaiando algumas coisinhas. Vamos ver. Vamos aguardar para ver. Vamos ver o que saiu no jornal. Infomoney. Commodities. OPEP+, fecha acordo para estender cortes de produção de petróleo até 2024 e preços começam a subir. A Arábia Saudita fará um corte voluntário adicional de 1 milhão de barris de petróleo por dia, sustentando o acordo. E o petróleo já começou a subir. E o petróleo vai subir até quando? Vai subir para quanto? Eles estão falando que eles querem o petróleo a $100. E eles estão fazendo pressão para subir a $100. A questão é o seguinte: a hora que o planeta voltar a crescer no contexto geral e global, não vai dar tempo da OPEP começar a produzir mais de novo. Não vai dar tempo. E a hora que isso acontecer, vocês vão ver o valor que vai o petróleo, que vai ser aquele valor que eu tinha cantado a bola meses e meses lá atrás. E essa subida do petróleo vai gerar inflação de novo. Todos os países, União Europeia e Estados Unidos, estavam falando assim: ó, já controlamos a inflação, agora já está segura, agora está ótima, agora está bom, agora não sei o que, agora não sei o que lá. Só que tem um detalhe: a pressão volta tudo de novo por causa disso daqui. E quem fica bem na fita? Rússia. Ué, porque é a Rússia chegar e falar assim: olha, esse mês, um mês, eu vou ficar sem vender petróleo para ninguém. Já dá um colapso total num planeta.
E será que eles querem um colapso total do planeta? Parece que sim. Os seres humanos gostam do caos para as pessoas focarem em outros pontos e deixar o que está acontecendo para de lado. Vejamos as cenas do próximo capítulo. Ai. Vamos lá, Jornal Reuters. Parlamento dos Estados Unidos dizem que programa brasileiro RenovaBio bloqueia empresas norte-americanas. O que é esse programa brasileiro RenovaBio? É o seguinte, são de cana-de-açúcar, certo? De etanol. Só que tem um problema seguinte, eles estão reclamando que não estão podendo mais entrar no Brasil, que não estão mais conseguindo vender no Brasil, tem taxas para vender no Brasil. É claro que tem taxas para vender no Brasil. Os Estados Unidos estão fabricando álcool, etanol e quer vender aqui para nós, onde nós somos um dos maiores produtores de etanol do planeta? Estão doidos? Vão vender para outro lugar. É porque os nossos carros também é álcool. E o deles não, é só gasolina e diesel. Gasolina e diesel, eles não têm igual o que nós temos aqui. Só o Brasil tem gás, tem álcool, tem gasolina, tem diesel. É só o Brasil que tem essa diversidade. E vai ter hidrogênio, e vai colocar um monte de coisa. Vai ter elétrico, vai ter hidrogênio, vai ter um monte de coisa. O brasileiro fala assim, o que você quer? Esse, aquele. Isso aqui, o Brasil está muito na frente de qualquer lugar do planeta. De qualquer lugar do planeta. Só que tem um negócio. Essa questão, ela mexe com a questão do carbono, crédito de carbono. Os americanos estavam querendo vender para o Brasil para ter crédito de carbono, para falar para todo mundo, para o planeta, ou eu estou evitando de poluir e estragar a natureza. Às nossas custas, vendendo para nós álcool e tirando o emprego nosso aqui. E outro, o álcool deles não é de cana, o álcool deles é de milho. Pegar e tirar comida de animais, de aves e animais, para pegar e fazer álcool, desculpa, deixa a cana de açúcar mesmo. É muito mais eficiente, é muito melhor, é infinitamente muito mais. Então, os americanos estão lá, todo bravinho, porque não vai... Sabe o que vai acontecer? Na próxima reunião de clima, os Estados Unidos não vai conseguir mostrar os números dele. Então, é essa a preocupação deles. Porque o presidente Biden vai ficar feio na fita porque não está conseguindo fazer a questão da poluição. Vejamos as cenas do próximo capítulo. É assim, a novela, a palhaçada é assim. Infomone. Investimentos baixos preocupam. PIB do primeiro trimestre traz nova leva de alta nas projeções de crescimento. PIB do primeiro trimestre traz nova leva de alta nas projeções de crescimento. Nossa, então o PIB crescendo no Brasil está trazendo projeções de crescimento? Sim. Mas economistas fazem alerta. Recuo da taxa de investimento levanta uma bandeira vermelha para o crescimento médio prazo, conforme aponta o Bank of America. Como assim de investimento? Então o PIB está crescendo? Tá. Mas vocês lembram que eu falei? A agricultura não dá consistência. É dar um problema climático e acabar com a nossa balança comercial. Arrebentar tudo. E aí? E o que eles estão falando aqui de recuo da taxa de investimento? Como assim? O que está acontecendo? Vamos lá, vou mostrar um negocinho para vocês. Vamos lá. Saiu no jornal Poder 360. Investimento direto aqui no Brasil cai 28% no primeiro quadrimestre, nos primeiros 4 meses, sob o governo do Lula. Investimento direto, ou seja, empresas colocando dinheiro, criando empresas novas, caiu 28%. Ninguém quer investir no Brasil. Mas então como que cresceu o PIB? Agricultura. E a agricultura está sendo bombardeada pelo governo do Lula, que não aceita. Só que se ele for contra a agricultura, ele vai contra ele mesmo. Porque ele precisa da agricultura para manter o balanço comercial. E a nossa indústria afundando. Vamos lá. Saldo do IDP, investimento direto no país, foi de 24,3 bilhões em janeiro a abril de 2023. O resultado é 28,2% inferior ao mesmo período de 2022, governo do Bolsonaro. Ou seja, ele está 28,2% pior que o Bolsonaro.
quando o volume de recursos voltado para ganhos de longo prazo somou 33,9 bilhões de dólares. Nossa! Então o que aconteceu? Vamos lá, mas também não é assim, então vamos lá. Presta atenção. No governo do Lula, quando ele começou, era 2,8 bilhões. Tá 24,3 nesses últimos 4 meses. Ok? Mas calma lá. Depois, em 2007, chegou a 15,9, ou seja, investimento, nossa, começou a entrar dinheiro adoidado aqui no governo do PT, do Lula. Aí chegou próximo do governo da Dilma, no auge do PT, 34,6 bilhões. E isso foi o auge, que é muito maior é muito maior do que o dele de agora. E muito próximo com a do Bolsonaro. O do Bolsonaro foi 33,9 e o do Lula foi 34,6. Muito próximo. Muito próximo. Só que o do Bolsonaro, você olha o gráfico, estava subindo. O do Lula, ele subiu, chegou na Dilma, ele afundou. Chegou no Temer, ele manteve. Chegou no Bolsonaro, ele pegou e começou a subir. E chegou no do Lula, ele tá caindo. Agora, tem que ver se ele caiu um pouquinho para depois subir, como que vai ser. É muito cedo para pegar e falar isso é lindo, isso é ruim, isso aqui não sei o que lá. Espero que a vaidade não afete a cabeça das pessoas. Porque o populismo já usa um número desse para sair fazendo uma propaganda falando do Bolsonaro é melhor do que o do Lula. É, mas não é. Então esse quadrimestre está melhor do que 2022 e 2021. Ele só está pior que 2020, quando deu o início da pandemia. Só que depois da pandemia, 2021, que estava ainda no meio da pandemia, cresceu mais do que o do Lula. E depois, na saída do Bolsonaro, cresceu muito mais, quase estourou, passou o Lula. Agora, se o Bolsonaro tivesse ficado, será que não subia muito mais? Porque o gráfico estava só subindo. Então, realmente tem caroço nesse angu, mas o desinvestimento é preocupante. E o maior medo é com relação à agropecuária. É uma dor de garganta, porque quando você depende de Deus, porque se depende de Deus, porque se chover muito, chover pouco, se fizer estiagem, se fizer muito frio, quebra a agricultura. Uma quebra agrícola destrói o Brasil inteiro. Então nós temos que tomar muito cuidado. O desinvestimento de indústria aqui no Brasil está assustador e não deveria acontecer. Rezemos, hein? Porque isso é um problema seríssimo. Vamos lá. Infomoney. Tributação. Estados propõem alíquota única de 17% de ICMS sobre compras em sites estrangeiros. Atualmente, essa alíquota varia de acordo com o estado e o CONFAS. Se baseou no menor percentual cobrado hoje. Então, eles entraram numa situação de tributação para que os produtos comprados via internet, essas coisas, tenham uma alíquota fixa, para não ter aquelas coisas de eu cobro aqui, eu cobro lá, então os caras ficam fazendo joguete. Aí eu recebo num lugar e vendo para o outro, recebo dali e vendo para lá, e assim vai e faz aquelas porcaria. Isso aqui é uma coisa abençoada que aconteceu. Precisava ter esses negócios de ICMS regulados sem ter esses negócios de crédito. Isso aí, crédito. Tinha que acabar com isso daí. A alíquota tinha que ser em cima do faturamento. Negócio de crédito, isso aí só destrói pequenas empresas. Faz com que as grandes empresas não queiram comprar de empresas do Simples Nacional, por exemplo. Então, nós temos que resolver isso daí. O problema é que nós temos que resolver. Só que, olha só, Infomoney. Arcabouço fiscal é, abre aspas, extremamente complexo, fecha aspas, e não há clareza sobre a sua capacidade de atingir objetivos esperados, que no meu sentido seria simplificação. Diz diretora da IFI. Economista diz que parâmetros fixos podem trazer risco de mudança na regra no futuro e vê possibilidade de não estabilização da dívida pública em 10 anos. Ou seja, estão piorando a complexidade do arcabouço, de todas as situações tributárias que era para simplificar, e está trazendo tanto complexo que não consegue saber como que vai ser, como que vai deixar de ser, e pelo visto vai ter que refazer daqui a outro tempo. É igual a reforma da Previdência.
Vou fazer de novo. Faz de novo. A hora que vê, moço, ninguém aposenta mais. Ué, porque do jeito que tá, ou cria um imposto só para aposentadoria, que é o que eles estão querendo fazer, né? Voltar aquele imposto sobre transação financeira, que era o... Nossa, até esqueci o nome deles lá, que você compra e vende, que você movimentou no banco, tem que pagar o imposto. Eles estão querendo voltar essa porcaria de novo. Ai, rapaz do céu, só rezando mesmo. Ai. Mas vamos lá, Infomoney. 2 rodas. Vendas de motos têm forte crescimento em maio e superam a de carros em 2023. Resultado reflete a desaceleração na venda de carros e também a expansão do delivery e a busca de pessoas por veículos mais baratos e mais econômicos. Nossa, mas e aí? E aí que se o Lula quisesse dar benefício para alguém, ele deveria dar benefício para a moto, porque quem compra moto já é uma pessoa mais simples, mais pobrezinha, para fazer serviços de entrega, não sei o que, então, ou seja, afeta a logística. Econômico, afeta a logística, só que tem outra contrapartida. É o que mais gera acidentes e é o que mais dá custos gigantescos, monstruosos para a saúde. Então, o que deveria fazer? Eu vou falar eu falando. Tem gente que vai achar que eu virei o inimigo deles, mas não é. Da mesma forma que nos Estados Unidos tem aqui, é assim, se você tem um veículo, você é obrigado a ter o seguro do veículo. Aqui no Brasil deveria ser assim também. Se você tem um carro, você é obrigado a ter um seguro do carro. Você não pode ter um carro sem ter seguro. Isso aí eu acho que seria muito viável e importante acontecer. Para evitar daqueles problemas de sair, bater o carro, o cara fala, eu não tenho dinheiro, vou fugir, vou sumir. Aí isso acaba com tudo isso daí. Resolve tudo, porque aí todo mundo tem seguro. Certo? E a questão é o seguinte. Você tem essa situação aonde você tem as vendas da motoca. A motoca gera problema muito grave de saúde, sobrecarrega a saúde, é pepino, sabe, arrumar a pessoa que sofre acidente é muito caro, moço. Fora a pessoa que tem que ficar afastada e INSS segurando, é muito dispendioso. O que deveria ter? Plano de saúde. Toda pessoa que tiver moto, dirigindo motos, é obrigada a ter plano de saúde. Mas como que você vai fazer isso? Esse é o problema, né? Como é que você vai controlar quem está dirigindo e ter plano de saúde? Fazer em cima de quem tem carteira de moto? Vai ser compulsório? Quem tem carteira de moto precisa ter o plano de saúde? Precisa mostrar que estava lá com o plano de saúde? E se não pagar o plano de saúde, não renova a carta, tem que fazer todo ano a renovação, pelo menos de demonstração que é tudo mais. E aí o plano de saúde numa pessoa dessa, para quanto que vai? Se pro padrão é 200 conto, vai para o motoqueiro para 500 conto. E aí também não quero mais, aí ninguém vai mais querer ter moto, mas em contrapartida não fica ferrando todo o sistema público de saúde. E aí forçaria entrar o tal do toque-toque lá, tuca-tuca, sei lá como é que chama, aquele carrinho. É uma motoquinha que uma casinha. Pô, aquilo ali sim, gente. Aquilo ali sim, parece um triciclozinho, a pessoa entra lá atrás e vai lá, como se fosse um táxi, as coisas, para fazer entrega de coisas, para coisa. Pô, ele tem um vagãozinho, tem um negocinho lá atrás. Agora, o motoqueiro não quer, por quê? Porque ele gosta de andar no meio dos carros. Esse negócio de andar no meio dos carros é inclusive contra a regra de trânsito. Mas, tem que ser rápido, quantas entregas maior, melhor. E às vezes não é isso. É melhor ter um carrinho onde eu armazeno vários produtos do que meia dúzia de produtos e sair pra rua e ficar o dia inteiro só entregando todas as coisas. Não precisar ir, voltar. Pega um negócio, volta. Pega não sei o que, volta. Vai, volta. Tá na hora do Brasil mudar essa situação aqui. Mas, se era para dar algum benefício dos carros populares, por exemplo, desse para os motos, né? Eu acho que seria mais viável se assim fosse. Bom, vamos lá. Caso isso aí é polêmico o que eu falei para vocês, mas é uma realidade, viu? O que eu vejo de gente jovem, toda estrupiada, toda cheia de deficiência por causa de acidente de moto, não tá no gibi. Vamos lá, Poder 360. Governo avalia aumento do teto de faturamento do MEI. Parabéns, governo Lula.
por essa iniciativa. E eu gostei da proposta da mudança, porque olha só, Congresso avalia aumentar o limite do faturamento do MEI. Se aprovada, a nova regra beneficiará 14,8 milhões de microempreendedores. Inclusive, vai facilitar da pessoa contratar uma pessoa. Olha só, o limite de faturamento anual, como é 81 mil, como ficará 144.913. Perfeito, porque não dá, moço. Você vai vender o produtinho e já estoura isso. Faturamento médio mensal, como é 6.750, como vai ficar 12.760. Perfeito. Limite de contratação, quantos funcionários eu posso contratar? 1. E como vai ficar? Até 2 funcionários. Olha só que beleza. Perfeito. Olha que bacana. Principalmente para quando você contrata um funcionáriozinho. Porque quando você for contratar um funcionáriozito, como que você vai pagar o salário do funcionário se o teto é 81 mil? Só o salário do funcionário já praticamente já come tudo isso daí. Então realmente precisaria ter uma coisa aí. Então isso daqui é uma benção. Só que vai diminuir um monte de Simples Nacional e vai ter um monte de gente entrando no MEI. Vamos ver as cenas do próximo capítulo. Tá? Mas é uma notícia muito boa. Isso aqui eu fiquei muito feliz. Parabéns ao governo por estar mexendo nisso daí. Mas vamos lá. Então o governo do Lula, você sabe como é que é, né? É entre trancos e alavancos, né? Agora, eu vi um videozinho, claro que é uns pedaços de corte, tem algumas coisas que tá meio que montagem. Mas ele falando de agosto ter uma reunião lá em Belém, falando que o Congresso não pode ficar parando, neutralizando todas as coisas e traz que não pode ser assim e não pode ser assado. E aí, moço? Olha só o que saiu aqui no jornal. Eu não sei se vocês viram esse videozinho, mas depois vocês vão achar. Poder 360. Lula confia no Senado e no STF para contrapor a Lira. O Lira, presidente da Câmara dos Deputados. Ele vai usar o STF e o Senado. Usar o Senado a favor do Lula, beleza, porque é legislativo, foi eleito por voto, tal, não sei o que, maravilhoso. Aí contra o Lira, perfeito, certíssimo. Agora, o STF para fazer contrapartida à Lira, STF, o que tem a ver o STF com aprovação de leis? Desculpa, ficou muito mal explicado e fez eu falar, será que esse negócio de Belém tá dentro disso aqui? O que tá acontecendo? Será que tem alguma coisa meio anormal, alguma coisa meio maluca aqui? Rapaz do céu, cenas do próximo capítulo, não gostei nada disso. Agora, mais uma coisinha que o Lula fez, que deveria ter feito nos primeiros dias, não sei porque o Bolsonaro também abriu isso aqui, porque isso aqui chegou a ser ridículo. Uma coisa ridícula que o Bolsonaro fez, mas resolveu ir muito tarde, depois de 6 meses. Mas vamos lá, só para a gente encerrar aqui. Folha de São Paulo. Lula fecha gabinete da presidência no Rio de Janeiro, criado por Bolsonaro. Não sei porque que tinha uma gabinete da presidência lá no Rio de Janeiro. Para quê? Para manter estrutura? Papel, computadores, infraestruturas, segurança, o que é? Porque o presidente tem que trabalhar em Brasília, não no Rio de Janeiro. E assim a gente vai vendo essas coisas erradas que todo mundo faz e estão sendo corrigidas. Agora, o presidente Lula precisa tomar um pouquinho mais de cuidado com o que fala, porque pode afetar muito a economia, e a minha preocupação é com relação à economia, e os desejos e as proteções exarbidas com ditaduras, porque isso assusta. Porque a gente acaba de ver o homem falar bem da Venezuela, do Hugo Chávez, de Maduro, e pega e sai um videozinho falando que vai ter reunião em Belém em agosto, porque precisa resolver isso aí, porque o Congresso não pode ficar indo contra o que o presidente quer. Como assim? Claro que pode. Foi eleito pelo povo. É o contrapartida do povo. É o representante do povo, o Congresso, e não o presidente. O presidente é o que executa o que o povo, através dos seus deputados e senadores, querem. Eles são um executador.
E não... Ele preside, presidência preside. E não manda. Se mexer nisso aí, vai feder, hein? Meus queridos, que Deus abençoe. Jamais é verdade absoluta, somente um prisma. Namastê.